E aí, gente, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso trabalho. Nós vamos falar sobre diabetes mellitus e pequenos animais. Eu me chamo Felipe Gato de Castro. Eu me chamo Luiz Felipe Cavalcante. Eu me chamo Matheus Monteiro Henrique. E eu me chamo Matheus Souza Garantano. Bom, gente, eu vou falar sobre diabetes mellitus. Diabetes é uma doença crônica em que o organismo do animal não consegue controlar adequadamente os níveis de glicose no sangue. Bom, sempre que o animal ele ingere um alimento, o pâncreas vai produzir insulina. E esse hormônio é responsável por pegar a glicose do sangue e levar para dentro das células. Então, a falta de insulina ou a incapacidade desse hormônio de exercer sua função pode aumentar os níveis de glicose no sangue. Ela pode ser de dois tipos, como nós podemos ver aqui. Tipo 1, ou insulina dependente, e tipo 2, ou não insulina dependente, podendo cometer cães e gatos. Bom, a diabetes mellitus é comum em cães, né? E o tipo de mais acometimento é o tipo 1, ou insulina dependente, que ocorre quando o pâncreas não consegue produzir insulina o suficiente devido à destruição das células do pâncreas, aumentando assim o nível de glicose no sangue. Já o tipo 2, o não insulina dependente, ocorre quando acontece uma resistência à insulina. O corpo produz insulina, porém as células não conseguem usá-la de forma eficaz. Ela pode até cometer os cânceres, porém é mais rara. Entre os principais fatores de risco da diabetes em cães, nós temos genética, podemos ter agentes infecciosos, podemos ter doença insulino-antagônica, podemos ter alimentação inadequada, podemos estar até em obesidade, e também raças predisponentes, que eu já irei falar sobre. E aqui, como podemos ver, nós temos as principais raças predispostas a diabetes mellitus. Nós temos o Malamute do Alasca, temos Spitz, Golden Retriever, Whippet, Schnauzer, Pinscher Miniatura e até Pinscher Terrier. Bom, o diabetes mellitus tipo 2 é mais diagnosticado em gatos. Ela é caracterizada principalmente pela resistência à insulina, ou seja, o organismo produz, mas as células não conseguem utilizá-la de forma correta. Com o tempo, esse processo pode levar a uma diminuição da produção, consequentemente agravando o quadro. Bom, como já foi citado, o diabetes tipo 1 é mais comum em cães, mas também pode acometer os gatos, cerca de 5 a 20%. Nesse caso, há uma destruição das células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção da insulina. Então, voltando à diabetes do tipo 2, ela está relacionada a fatores de risco como obesidade, sedentarismo, que seria falta de atividade física, o sexo do animal, que no caso acomete mais os machos, medicamentos que aumentam o crescimento do animal, pancreatite, que seria inflamação no pâncreas, levando à diminuição parcial ou total da produção de insulina. Por fim, sobre a deposição amiloide nas ilhotas, está diretamente associada à obesidade, que seria o acúmulo de gordura nas ilhotas. A diabetes, mesmo sendo uma doença de caráter silenciosa, ela apresenta sintomas como poliuria, que é quando o animal ele urina de maneira excessiva. Nós temos a polidipsia, que é o ato de ingerir água em excesso sem necessitar. Nós temos a polifagia, que é o ato de comer de maneira excessiva também sem necessitar. E a perda de peso, que é quando o corpo ele não consegue absorver, não consegue absorver a glicose, fazendo com que o animal ele perca peso. Nisso nós vamos ter algumas complicações pelo excesso de glicose no sangue, que é caracterizado como acidose diabética, em que nós vamos ter anorexia, vômitos, desidratação, fraqueza, letargia, falta de condição corporal, catarata e marcha normal. Então, a desidratação vai ocorrer por causa que o animal ele vai liberar muita água de maneira frequente, que é ocasionada na poliuria. E depois nós vamos ter a fraqueza, ocasionada pela ausência de absorção glicêmica dos músculos, como também vai acontecer na marcha normal, diminuição da capacidade do sal do gato. Em catarata, por exemplo, vai ocorrer por causa do aumento da pressão oncótica na região ocular. Mesmo a diabetes sendo uma doença de caráter silenciosa, pelos sinais e anamnese, o médico veterinário pode perceber os sinais e indicar exames complementares, dependendo do animal, se for um cachorro ou um gato. Se for um cachorro, nós vamos ter um hemograma, uma bioquímica sérica, uma urinária, uma concentração de insulina e uma lipemia. Em caso de gato, nós vamos fazer um exame complementar de glicemia, urinárias e concentração de frutossamina. Sobre o tratamento, nós temos o tratamento em cães e o tratamento em gatos. O tratamento em cães é constituído de insulinoterapia, terapia dietética, exercício físico, a redução de peso e ovariesterectomia.
A insulinoterapia vai ser a aplicação de insulina no animal. A terapia dietética tem a formulação de uma dieta melhor do veterinário, uma dieta com menos calorias e tudo mais. Sobre o exercício físico para controlar o peso e até mesmo a glicemia, ajudar na liberação de insulina do corpo. Redução de peso, já propriamente disse, para evitar a obesidade. Ovarioesterectomia é porque a progesterona nas fêmeas age como um antagonista da insulina. Sobre os tratamentos complementares em câncer, é possível usar os inibidores alfa-glucosidase, que eles vão diminuir a gliconeogênese, e o cromo. O cromo ele é um agonista da insulina, ele tem a mesma função da insulina. Sobre o tratamento para gatos, podemos usar os hipoglicemiantes orais, eles vão ajudar na diminuição da gliconeogênese, vão ajudar na produção da insulina, no próprio efeito da insulina. Daí, insulinoterapia, de novo, a aplicação da insulina no animal. Terapia dietética, novamente, o veterinário vai formular uma dieta menos calórica para o animal. E o exercício físico para evitar a obesidade e aumentar a liberação da insulina. Sobre o prognóstico, nós temos também o prognóstico em cães e o prognóstico em gatos. O prognóstico em cães vai depender muito da disciplina do tutor com o tratamento. Se ele for um tutor muito bem disciplinado, os cães cujo tratamento seja feito corretamente vão fazer surtir efeito. Eles vão ter uma sobrevida de 3 a 5 anos. Já o prognóstico em gatos ele é reservado pela dificuldade de manejo desses animais. São animais que são muito difíceis de se fazer o tratamento e normalmente eles são diagnosticados com 10 anos de idade. Então eles já são animais muito velhos. Então normalmente esses animais conseguem uma sobrevida de 12 meses e os animais com diabetes tipo 2 eles podem entrar em remissão diabética. Bom pessoal, esse aqui foi o nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado e até a próxima.